Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Bênção estar com vocês. Estamos aqui distantes aí forçosamente, mas graças a Deus que temos esses equipamentos que a gente pode conversar, falar, né? Eu queria compartilhar com os irmãos nessa sexta-feira aqui, normalmente a nossa reunião de oração na igreja, um texto que está na palavra de Deus em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 13 até o 15. A palavra de Deus diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, Deus, de poder ler a Tua palavra, de poder falar com o Senhor como nós estamos fazendo agora, de poder, ó Deus, buscar a face do Senhor. Abençoa, Deus, a vida de cada um que estará ouvindo, que está ouvindo nesse momento esse vídeo, e que isso possa servir de edificação para o Teu povo, ó Deus, nessa noite, Pai. Nós te agradecemos, pedimos a Tua bênção, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a palavra de Deus nesse texto nos traz algo interessante. Mas eu queria, antes de tudo, dizer que várias providências têm sido tomadas aí em relação a essa epidemia, e as mais comuns, né, a segregação social, a higiene, a limpeza, mas uma providência que as pessoas colocaram outro dia, que eu achei, que me chamou atenção, né, achei interessante, foi o fato dos canais de TV, que geralmente são pagos, liberarem para que os telecines, aí, os filmes sejam disponibilizados de graça para as pessoas, para que elas possam ter um entretenimento nas suas casas. E eu estava ouvindo isso aí de um servo de Deus, e ele fez um comentário interessante, e eu concordei com ele, quando ele disse que isso aí pode se tornar uma armadilha se não houver critério no uso. E eu então, olhando para esse texto aqui, ele nos ensina que em tempos de provações, em tempos de lutas, Deus aqui chama o seu povo, convoca o seu povo, né? Convoca o seu povo para orar, para buscar Ele, né? E eu queria então compartilhar com os irmãos, tirando aqui desse texto, três lições, né? Três providências de Deus dentro do tema o que Deus espera do seu povo, né? É interessante que no versículo 13 do texto que nós lemos, Deus, ele projeta ali para o futuro, caso viessem tempos difíceis, o que ele esperava do seu povo, né? O que ele esperava do seu povo. E o que ele faz quando a sua expectativa é atendida. E hoje nós estamos vivendo esses tempos difíceis. O que Deus espera de nós, né? O que Deus espera de nós. Então eu gostaria que você guardasse isso aí no teu coração, dentro desse tema, o que Deus espera de nós nesses tempos difíceis. Primeiramente, Deus espera que o seu povo entenda que os nossos conflitos, que nos nossos conflitos, né, existe uma vontade permissiva, uma vontade impositiva de Deus, né? Nós vemos em toda a palavra do Senhor que isso também acontece. Deus diz ali no versículo 13, se eu cerrar os céus, se mandar os gafanhotos e a peste, né?
E essa é uma característica, nós vemos em toda a palavra de Deus, que em outros momentos da história, Deus fez isso, né? Deus mandou dificuldades, Deus enviou dificuldades para que o povo pudesse despertar para ele, voltar-se para ele, né? Um exemplo de vontade impositiva de Deus nós vemos na vida de Jonas. Jonas, ele é convocado por Deus para ali evangelizar, levar a palavra de salvação a Nínive, e ele é resistente àquela vontade do Senhor. E o que acontece? Deus envia a tempestade, né? Jonas tem um momento muito difícil. Depois ele envia, quando Jonas está na iminência de morrer ali no mar, quando ele é jogado no mar, Deus providencia o peixe para que o engula e depois o solte lá na praia. Então são exemplos de vontade permissiva de Deus. Quando nós vemos também outro exemplo de Deus permitindo que os inimigos do seu povo o escravizassem, né? Exemplo dos filisteus no tempo de Daniel, exemplo dos próprios egípcios no tempo de Moisés, né? E Deus, ele então providencia isso para chamar a atenção, para chamar o povo a uma realidade. Você já pensou qual é a vontade de Deus nos momentos de sofrimento que você passa, né? Qual é a vontade do Senhor? Talvez até esse momento você tenha vivido de maneira independente, sem considerar a vontade de Deus. Porém, agora Deus permitiu essas coisas que têm acontecido, né? Para você voltar a olhar para Ele. E olha que coisa interessante, queridos. A ordem, a recomendação mais repetida é que as pessoas não saiam de suas casas, que as pessoas fiquem dentro de suas casas. Então, de repente, as pessoas elas ficaram segregadas, elas são obrigadas a ficar dentro de casa. Então, aquele tempo, de repente, que faltava para você ler a palavra de Deus, para você orar, para você buscar a Deus, de uma certa maneira, Deus permitiu uma situação, Deus permitiu uma condição para que as pessoas busquem o Senhor. Por isso que eu falei que aquela providência lá parece muito boa, né? Puxa, os canais ganham muito dinheiro vendendo suas programações e de repente eles vão dar de graça, né? Eles vão dar de graça. E aí eu fico pensando, irmãos, os cristãos, em vez de buscarem a Deus, em vez de buscarem o Senhor, estarem aí na frente da televisão o tempo todo e não buscar o Senhor como a palavra de Deus nos orienta, né? E isso vai de encontro ao segundo ponto que eu queria compartilhar com você. Então, o primeiro ponto, se você está se sentindo assim, muito limitado, triste, com perspectiva aí de repente de perder o seu emprego, de fechar o seu negócio, de ter um momento difícil na sua vida, existe uma vontade de Deus, uma vontade permissiva, uma vontade impositiva de Deus. E se você ficar firme na presença do Senhor, Deus vai te recompensar. Deus vai, primeiramente, acalmar o teu coração. Deus vai abrir portas onde, de repente, você nem imagina que pudessem ser abertas portas, Deus vai abrir, né? E Deus vai fazer todas essas coisas, mas Deus coloca aqui uma condição, que é o versículo 14, e é o segundo ponto dessa meditação que eu estou compartilhando com você. Porque qual é o segundo ponto? O que Deus espera? Não, primeiramente, Deus espera que você entenda que existe uma vontade dele, né? Uma vontade dele, uma vontade permissiva, uma vontade impositiva dele, não com o objetivo de nos destruir, mas de nos despertar. E segundo, Deus espera que o seu povo se apresente. E é essa a mensagem do versículo 14. O versículo 14, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados, sarei a sua terra. Então a primeira coisa aqui, Deus espera que o povo dele se apresente como um povo que se identifica com ele, né? Esse momento de dificuldade, esse momento de luta, é o momento de nós olharmos e vermos que realmente
somos do Senhor, somos esse povo que se identifica com o Senhor. Por isso que ele fala assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? E ele pede que esse povo se apresente, então, primeiramente como um povo que se identifica com ele, como um povo humilde, né? Que ora, que busca e que tem um coração voltado para ele, né? Tem um coração voltado para ele. Uma ilustração dentro da palavra de Deus para essa realidade é a vida de Daniel. Se você for lá no livro de Daniel e você pegar lá o versículo 1, capítulo 1, versículo 8, você vai ver que Daniel, ele decide ali, quando o povo é levado cativo, ele decide não se contaminar. Depois, quando ele se sente ameaçado, lá no capítulo 6, versículo 10, ele vai para o seu quarto, abre as janelas para o lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia ele ora, né? E lá no versículo 10 tem uma passagem muito bonita, capítulo 10, versículo 12, é um momento em que ele está buscando a Deus, e a palavra de Deus vem para ele, então, e diz para ele que desde o primeiro dia em que ele se dedicou a buscar o Senhor ouviu, né? Ouviu a sua oração, e por causa da sua oração, lá diz o texto, que por causa da sua oração eu vim, né? Então, desde o primeiro dia que você se decidiu em se humilhar, em se humilhar, em buscar, né? Eu ouvi a tua oração, e por causa da tua oração eu vim. Então, o povo de Deus espera que o povo tenha esta marca, né? De trazer a mão de Deus sobre as situações difíceis da terra. E isso aí vai servir não somente para o povo de Deus ver essa glória, ver esta bênção, mas para as pessoas que também estão à sua volta, né? Nesses tempos de crise, nós temos que nos apresentar. E eu faço uma pergunta: você tem se apresentado? Né? Você tem se apresentado? Você tem se apresentado dobrando o seu joelho? Agora você tem tempo para orar. Você tem se apresentado lendo a palavra de Deus? Né? Você tem se apresentado pegando aí as ferramentas que você tem, que você pode mandar mensagem para as pessoas buscarem a Deus? Você tem feito isso, né? Isso é se apresentar com o povo de Deus. E a última coisa que eu queria compartilhar, o último item que eu queria compartilhar, o que Deus espera do seu povo. Então, Deus espera, além do povo entender a vontade dele, espera que esse povo se apresente, e ele espera também que o seu povo o veja como Deus da restauração. Está no versículo 14 ainda, né, no finalzinho, quando diz assim: eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, Deus é o Deus da restauração, né? E por meio da oração, por meio dessa apresentação do povo dele, Deus é aquele Deus que restaura, né? E é interessante que o texto mostra para a gente, uma coisa que me chama a atenção aqui, é que Deus, ele restaura de dentro para fora, né? Muitas vezes, nós não desfrutamos da restauração de Deus porque não compreendemos ou não aceitamos a maneira de Deus trabalhar, né? E a maneira de Deus trabalhar é essa, querido, né? A maneira de Deus trabalhar é essa. Deus restaura de dentro para fora. Deus corrige primeiro lá o coração duro, né? Deus nos leva primeiro a corrigir lá quando não há perdão, quando há ressentimento, quando as coisas estão amarradas por dentro na vida da pessoa, quando há pecado, quando há negligência com os mandamentos de Deus. Deus corrige primeiro isso, para depois ele então sarar a terra. Por isso que diz assim: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? O conserto de dentro vem primeiro, para depois haver o conserto de fora. Sabe, querido, uma ilustração interessante disso é um relacionamento com um casamento. Um casamento que tem um relacionamento feio por fora, se você for investigar, for ver o que aconteceu ali, aquilo ali aconteceu por causa de fruto de um relacionamento feio por dentro, sabe? É infidelidade, é adultério, muitas vezes é mentira. É tudo coisa lá de dentro que você vê quando você vai conversar com as pessoas que estão com um casamento em crise. Você vai ver que essas coisas, essas mazelas aí, elas estão presentes ali. E elas precisam ser corrigidas, precisam ser consertadas,
para que haja, então, esta restauração, né? Uma vida financeira ruim, muitas vezes é fruto de avareza, de egoísmo, de infidelidade com Deus. Então Deus trabalha essa questão de dentro do nosso coração para depois trabalhar por fora, né? A restauração sempre vai ser um trabalho, querido, em parceria de Deus com o homem. E a oração é fundamental nesse processo. Você tem procurado fazer a sua parte nesse processo? Se você tem feito isso, você tem procurado, então espere a ação de Deus, espere cura, espere perdão, espere cura, espere prosperidade, porque Deus é fiel, Ele cumpre a sua vontade, né? E Ele cumpre as suas promessas. Eu quero concluir com o texto, porque no texto aqui da palavra de Deus, aqui em 2 Crônicas, é interessante como é que termina o tópico que nós lemos. Deus diz assim, olha, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, né? Então, o texto termina de uma maneira maravilhosa, dizendo que se nós atendermos às expectativas de Deus, expressa no versículo 14, nós ganhamos a atenção do Senhor. E isso é tudo de que nós precisamos. É tudo que nós precisamos. Então eu queria que você guardasse no teu coração esta palavra, e eu louvo a Deus pela tua vida. Eu queria que você tivesse uma oportunidade de, ouvindo essa mensagem, você aí se juntar com o seu querido aí, com os entes queridos seus, com as pessoas suas aí, e você, assim, ter um tempo de oração dentro dessa perspectiva aqui, sabe? Dentro dessa perspectiva, você falando com o Senhor, porque você é esse povo, que o texto diz, o meu povo, né? Então você se sente um povo de Deus, então você pode orar, você pode buscar isso, né? Você pode pedir força para que você possa entender e passar por essa vontade permissiva ou vontade impositiva de Deus. Você pode pedir para que Deus te dê força para você estar dentro desse propósito que Deus coloca, de você ser uma pessoa que ora, que busca, que se humilha diante do Senhor. E você, então, pode também pedir para que Deus faça essa obra de restauração na sua vida, na sua família. Deus abençoe. Uma bênção estar com você. Um abraço. Até mais.